Boa noite, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Há vidas que são marcadas por momentos decisivos e o percurso da nossa convidada de hoje é um exemplo paradigmático, com vários episódios que marcaram de forma imprevista, mas em definitivo um antes e um depois. Primeiro, quando assistiu a uma conferência sobre trabalho missionário e de um dia para o outro decidiu mudar de vida. Pouco depois, quando, em vez de ir para a África, rumou a Macau, porque conheceu aquele que viria a ser o seu marido, que já tinha as malas feitas para o Oriente. E um terceiro momento, quando, já em Macau, na primeira metade dos anos 90, leu uma notícia de um jornal que dava conta de um bebé que tinha sido abandonado e encontrado depois num contentor do lixo, mordido por ratos. Cuidou dele e depois, em articulação com o Instituto de Ação Social, nunca mais parou de acolher crianças. Fundou uma associação que, em 26 anos de trabalho, já recebeu e educou quase 300 crianças abandonadas ou oriundas de famílias problemáticas que ficaram sem a guarda dos filhos por decisão judicial. Hoje, a associação é a casa de quase 70 crianças e jovens dos 0 aos 18 anos. A convidada de hoje, do TDM Entrevista, que já foi distinguida com a medalha de Serviços Comunitários, é a fundadora e presidente da Associação Berço da Esperança, Marjorie Vendramini. Boa noite, muito obrigado por estar connosco. Desde criança que sentiu um apelo para seguir uma vida dedicada aos outros, mas foi aquele episódio que referi há pouco, do bebé encontrado no lixo em Macau, que acabou por abrir o caminho para uma forma mais concreta, sistemática e institucional de o fazer, mais tarde com a criação desta associação. Que recordação é que guarda deste episódio? Quando eu li a notícia, fui muito impactada, eu e meu marido, porque não consegui imaginar como uma criança ao nascer poderia ter sido jogada ao lixo. E da forma como ela sobreviveu. E o que mais me impactou ainda é que naquela época não existia nenhuma instituição em Macau que cuidasse de 0 aos 3 anos. Essa criança provavelmente estaria no hospital até que uma família pudesse acolher. Isso que mais me tocou naquela altura, devido ao fato da criança já estar a sofrer, né? Ser abandonada, deixada no lixo, sofrer as dores físicas que sofreu das mordidas dos ratos e passou por cirurgias. E pelo fato que teria que também estar num ambiente mais frio, né, que é o hospital. E logo eu pensei realmente, em uma semana quase, fiquei muito triste, muito a pensar e nas minhas preces a pedir a Deus o que eu poderia fazer por aquela criança. Então, eu resolvi chegar até o Instituto Social, que estava sob a guarda da criança, e oferecer a minha ajuda de alguma forma, se pudesse ajudar, se pudesse visitar. E no final da história, o que aconteceu é que nós pudemos acolher essa criança no nosso lar por quase 6 meses, até que ela fosse adotada. Então, para nós foi uma grande surpresa que em 15 dias a criança veio para o nosso lar. E já vamos falar da criação não muito tempo depois da associação, mas vale a pena recordar que essa criança depois foi mesmo adotada por foi um casal sueca, da Suécia. Da Suécia. E foi um casal maravilhoso. Cresceu na Suécia? Sim, cresceram. O menino cresceu na Suécia, né? E já vieram visitar várias vezes. Sim. E a última vez que vieram foi o ano passado. Vieram nos visitar. Ele trouxe a noiva consigo e a família toda veio. Foi um tempo muito, muito bom de estar com ele. Geralmente, quando ele vem visitar, eu também convido as pessoas que estiverem em contato com ele quando era bebê. E sempre um encontro maravilhoso quando ele vem. E ele não se cansa de agradecer o acolhimento que teve também? Nunca se cansa e diz como nós fomos importantes no início da vida dele e demos um futuro para ele. Ele sempre nos diz isso. Muito bem. Retomando então o fio à meada, depois deste primeiro bebé que acolheu, depois muitos outros se seguiram. Sim, como disse há pouco, não havia instituições a cuidar de crianças com este perfil. E depois foi uma espécie de bola de neve até ser criada a associação. Logo que ele foi, a partir de aí, uma semana depois, eu recebi um telefonema do Instituto Social dizendo que tinha mais uma criança. Aí veio mais um menino. Depois vieram mais outros, tínhamos quase 4 crianças na mesma altura na minha casa. Foi aí então que eu percebi que a coisa não poderia parar e que nós também precisávamos de um lugar mais apropriado, de pessoas para ajudar, que naquela altura era somente eu e meu marido. Meu filho também era ainda bebê, tinha 9 meses na época. Então nós resolvemos
convidamos a comunidade cristã em Macau, de alguns amigos que nós tínhamos, a pensar o que a gente poderia fazer e começar um trabalho mais aperfeiçoado com as crianças. E os problemas foram-se resolvendo, nomeadamente com a questão dos espaços, como disse, que foram aparecendo ainda no tempo da administração portuguesa. Houve aí um desbloquear desse problema, digamos assim. Sim. No início, nós alugamos um apartamento onde podíamos colocar 8 crianças. E logo depois, o Instituto Social construiu um lar para 18 crianças, que ainda na Taipa, na Nova Taipa, era o antigo, né? Nós já não estamos mais lá. Mas foi ali que começamos realmente o Berço da Esperança. Em 1996, nós mudamos para lá. Nós ficamos 2 anos quase no apartamento, que podíamos ter 8 crianças. Depois esperamos a construção do lugar, do prédio, e mudamos para lá em 1996. Já li esta questão no início da entrevista, mas gostava de falar mais em pormenor sobre esta questão, o perfil destas crianças e jovens que chegam à associação. Ok. Nessa época, nosso goal, né? Como é que eu vou dizer? Objetivo. Nosso objetivo era acolher crianças em tempo temporário. Que poderiam ser adotadas, né? Então, nessa época, até 1997, todas as crianças que nós recebemos eram do 0 aos 3 anos, a nossa licença, e iriam ser adotadas, então não passavam dos 3 anos. O que aconteceu depois disso foi que as situações dessas crianças foram mudando. Foram surgindo crianças com famílias com problemas e que a criança não estava em poder ser adotada. Então, precisava permanecer no lar até que se resolvesse a situação dessas crianças para voltar para a família. E foi aí, então, que foram crescendo. A nossa licença começou a ter problema, porque era do 0 aos 13, e nós começamos a ter crianças que precisavam permanecer no lar depois dos 3 anos. Aí é uma nova história que aconteceu. Que nós já tínhamos, naquela época, nós tínhamos uma licença para 18 crianças, e chegamos no final de 1997 com 25 crianças. E 9 delas acima dos 3 anos. E foi então que o governo veio nos aproximou e dizendo, olha, sua licença termina aos 13, vocês já estão com crianças a mais, além de número e também com a faixa etária avançada. Então, nós vamos ter que tirar essas crianças, levar para uma outra instituição em Macau. E aí fui impactada novamente com essa notícia, né, que as crianças que não poderiam ser adotadas, que precisariam mudar de uma instituição para outra instituição, e eu achava que aquilo não era o melhor que a gente poderia fazer. Então, foi aí que nós fizemos uma proposta para o Instituto Social de nos permitir continuar a cuidar dessas crianças até que elas pudessem voltar à família ou resolver a situação. E ficamos um bom tempo tentando achar em Macau um lugar que pudesse acolher crianças mais velhas. E não conseguíamos achar. E o IASME tinha nos dado um tempo para conseguir, porque não podíamos ficar muito tempo com um número de crianças mais avançado e nem com a faixa etária maior de 3 anos. Foi então que eu me lembro, eu nunca me esqueço, em 1998, nós recebemos uma visita do Dr. João Monjardino, da Fundação Oriente, e ele vinha já nos trazer um presente de Natal, que era uma carrinha para o nosso lar, que nós não tínhamos carro naquela época. E eu já estava muito feliz com aquela doação, e ao final da visita, nós já estávamos na porta de saída, ele olhou para mim e perguntou, você precisa de mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que a Fundação Oriente pode fazer por você? E eu olhei e falei, você viu aquelas crianças lá em cima, os maiorzinhos são 9 crianças. Nós vamos ter que deixar essas crianças irem para uma outra instituição, porque nós estamos à procura de um lugar e não há espaço em Macau que a licença, né, cobriria para a gente poder acolher essas crianças. E ele olhou para mim e disse, eu tenho esse lugar para você. Eu fiquei, né, assustada na hora, porque eu pensei, como assim tem um lugar para mim, né? Ele vem amanhã e eu vou te mostrar aquele lugar. E foi então que eu fui até o local, para encurtar a história, porque é longa. Fomos lá e vi o lugar, só que o local era vazio, sem janelas, sem chão, sem portas. Era simplesmente um balcão enorme.
E eu fiquei assim um pouco assustada, pensando, poxa, o lugar é enorme, seria muito bom, mas como nós vamos ter condições financeiras para fazer desse lugar uma casa, um lar para crianças? E eu acho que ele logo notou aquilo no meu olhar, né? E pensou, eu acho que eu sei o que você está a pensar. Não se preocupa, faça orçamento e veja o que você precisa, o que você quer aqui, e a Fundação Oriente vai te ajudar. E assim foi. E assim foi, então, quando nós acabamos, né, mudando em 2000, 9 crianças para a instituição e começamos, então, o Lar Fonte da Esperança. E que funciona neste mesmo sítio, não? Atualmente funciona no mesmo lugar, mas nós, depois é uma outra história, mudamos as crianças, os maiorzinhos que ficavam lá vieram para Taipa, e os que eram da Taipa, que era daquele primeiro lugar, nós transferimos para aquele lugar. É uma outra história. Portanto, são duas instituições. Uma agora, atualmente, é uma instituição que é o Berço da Esperança, do 0 aos 3 anos, e a outra Fonte da Esperança, a partir dos 4 aos 18. Mas a maior parte das nossas crianças, agora eu posso dizer quase 99% das crianças que nós temos agora na nossa instituição são crianças com famílias com algum tipo de problema social em risco. As crianças abandonadas geralmente agora ficam muito pouco tempo, né? Logo são dadas para adoção. Então, a maior parte das crianças que permanecem conosco até os 18 anos são crianças que têm famílias com problemas. Em muitos casos, tendencialmente, existe sempre um contacto da família com as crianças, mesmo estando as crianças na associação. Sim, porque nós acreditamos que o melhor lugar para uma criança estar não é numa instituição, é numa família. Então, nós tentamos, o nosso objetivo maior, quando a criança chega, logo nós fazemos uma triagem, né, do caso e tentamos fazer um planejamento que o mais rápido possível essa criança possa voltar para a família. Mas, infelizmente, não são todas as famílias que, mesmo às vezes, tendo a vontade, tendo o desejo muito de estar com os filhos, mas não podem. Por alguma razão, talvez de saúde, um problema mental ou porque estão em alguma situação diversa que pode ser. Então, não podem estar com seus filhos. Então, nós fazemos esse planejamento onde as famílias podem vir visitar. Dependendo do caso, algumas crianças também passam o final de semana ou as férias junto com a família. Algumas crianças têm uma supervisão mais de perto, outras as famílias já estão mais independentes e esse planejamento vai sendo até que a família realmente possa estar apta para ter a criança de volta. Então, esse é o nosso objetivo. E pode dizer-se que quanto mais cedo as crianças chegam à associação, melhor é do ponto de vista pedagógico? Sim. Quanto mais bebezinha, né, mais novinha a criança é mais fácil de se lidar. A criança que já vem tem menos bagagem também, não é? Um contato com a família mais tempo, ela sofre mais quando vem para uma instituição, porque aí ela sofre a separação maior, porque já teve um bound, né, um attachment com a família, uma ligação com a família, com a família que cuida, ou pode ser talvez a avó ou um tio, não precisa ser geralmente o pai e a mãe. Então, quando essa ligação é cortada, a criança pode ter muitos problemas, né? Emocionais, na escola. É como você perde, né? Você perde alguém que está em contato. Então, para a criança é mais difícil. Então, é lógico que nós preferimos que essas crianças viessem mais cedo, mas em muitas situações não somos nós que definimos, né, a situação que a criança, a idade que ela precisa. É quando ela precisa, ela vem. Então, nós podemos receber do 0 aos 18 anos. E muitos saem mesmo só aos 18 anos? Sim, alguns saem aos 18 anos. E, às vezes, tem alguns que ainda continuamos a ajudar, né? Nós temos também apoiado crianças que não podem voltar para as famílias, que precisam de uma mão para estudarem ou para conseguirem, até que essa criança consiga ficar independente, dela poder trabalhar e ter sustento próprio. Então, ali nós sentimos que ela está pronta para viver a sua nova fase. Mas aí nós vamos também, devagarzinho, dando a ela o suporte que ela precisa no máximo que nós pudermos. Traçando uma panorâmica destes casos, que tipo de vida é que estas pessoas têm nessa altura? Eu tenho... Muitas pessoas me perguntam quando é que eu vou escrever um livro. Sim. Eu falo... Eu ia lhe perguntar também. Pois. Então, eu só vou poder escrever um livro para ver o resultado daquilo que nós fizemos, né? Então, essa leva de crianças que saíram é a primeira geração agora.
E tem algumas que se formaram em Macau, que nos trazem, né, muita alegria de ver essas crianças tendo um objetivo futuro, pensam no futuro, estão a estudar, se formaram. Praticamente nós tivemos 4 ou 5 que se formaram agora, há 2 anos esse ano, que estão a trabalhar e já estão a se sustentar a si próprias. E algumas que começaram a trabalhar já voltaram a estudar, fazendo mestrado, fazendo uma pós-graduação. Então, até agora, dessas crianças que permaneceram conosco e saíram para estudar, nós temos tido muito bons resultados. São crianças de ouro mesmo. Há aqui uma questão central na vida da Associação Berço da Esperança, que é o facto de ser uma associação de inspiração cristã, de matriz evangélica. De que forma é que este comprometimento depois se materializa no acolhimento das crianças, na educação destas crianças e jovens? Então, nosso trabalho todo é baseado na palavra de Deus, na Bíblia. Então, tudo que a gente usa para cuidar da criança, no que a gente ensina, nós usamos sempre a Bíblia como o nosso mapa de direção para cada criança, né? E nós temos várias igrejas em Macau, evangélicas, que também nos ajudam, que seria impossível nós fazermos esse trabalho sem o apoio, né, dos nossos irmãos e dos cristãos que nos apoiam e de pastores também que nos ajudam. E as crianças frequentam a igreja, tem algumas que frequentam escolas cristãs, e eu acho que isso é importante, ter um valor de uma religião para a criança, de ter uma fé. Porque geralmente a criança se sente muito só, né, que perdeu o pai, não está com a família. O fato de saber que tem um Deus que a ama, que cuida, que é pai, isso gera na criança uma força espiritual de vontade de vencer e de ter uma perspectiva de esperança para o futuro. Eu acho que isso é muito positivo. Esta inspiração cristã no trabalho para o bem do outro é também uma característica de uma pessoa que deu muito a Macau e que desapareceu muito recentemente, Juliana Devoy, uma pessoa com quem trabalhou, com quem privou. Que recordações é que guarda da irmã Muitas Juliana? recordações. Era uma pessoa boa. Trabalhamos muito. Ela tinha um desejo grande de lutar pelas crianças, para não haver mais abandono em Macau, para ter possibilidade dessas famílias, das crianças poderem ter uma família. Lutou pelas mulheres. Nós fizemos um grupo, participamos de um grupo juntos, fizemos várias atividades juntos, compartilhamos, choramos juntos, sonhamos muito juntos de ver o que poderia ser implementado em Macau. Sim, Macau vai sentir muito. Um dos grandes focos da ação da irmã Juliana Devoy era o trabalho com mulheres. Não é este exatamente o foco da Associação Berço da Esperança, mas também tem trabalho nessa área. Nós trabalhamos muito juntos porque havia muitos casos que as mães, ela cuidava das mães e nós cuidávamos dos filhos, né? E tentamos, na maior parte do trabalho, quando tínhamos mães e filhos, de podermos tentar ajudar a mãe a poder ficar com o filho, ou se não, podemos melhorar a situação da criança poder ser adotada, né? Então, nós trabalhamos muito juntas em várias situações. Ainda não falámos de uma questão importante que tem a ver com a pandemia, que afetou tudo e todos, em Macau e em todo o mundo. Também, obviamente, teve impacto na atividade da Associação Berço da Esperança, com crianças que não foram à escola, com todos os cuidados que foi preciso tomar. No início desta situação, nem sequer estava em Macau, calhou numa altura em que estava de visita ao Brasil. Como é que foi lidar com esta situação da pandemia? Enquanto estava no Brasil, estava super ansiosa, muito preocupada. Nós temos o fuso horário, né? Eu ficava, às vezes, não dormia, porque era o horário que eu estava de contato com as minhas assistentes sociais aqui, a tentar mesmo escrever vários procedimentos e policies para mandar para cá, para a questão de proteção, da saúde, da higiene, e era sempre em contato. Será que podemos sair? Será que podemos levar as crianças ali ou acolá? Aquela questão foi bem sensível, foi muito difícil eu suportar os meus últimos dias e ao pensar que não pudesse voltar, porque quase não pude voltar, porque cancelaram o meu voo para os Estados Unidos.
mas depois consegui que fosse transferido pela Inglaterra e consegui chegar em Macau, né? Naquela época ainda não precisei fazer quarentena, mas consegui chegar e ainda consegui chegar de uma forma que ainda deu tempo para nós podermos ajudar mais, né? Foi um tempo de muito estresse, não só para nós, mas acho que para todos, até para as crianças também, pelo fato que não podiam sair do lar por quase 3, 4 meses. Principalmente para os adolescentes, foi muito difícil de não poder voltar à escola, de não poder estar com seus amigos, de não poder fazer caminhadas ou exercícios físicos na rua. E o nosso pessoal também trabalhou em tempo muito tenso, das questões de prevenção, da higiene, das mãos. Nós limpávamos 4, 5 vezes ao dia, tínhamos horários marcados para ser tudo limpo, né? Com Clorox e álcool e todas essas questões. Então, foi bem difícil aquela época. E pelo fato das crianças não estarem na escola, também foi complicado para eles. Mas, de um outro lado, nós tivemos também algo positivo, que o nosso relacionamento com as crianças parece que se aproximou mais. E nós tivemos mais tempo com elas também. Passávamos 4 meses, 24 horas, né? Sem elas, porque elas passam quase todo dia na escola. Então, a gente tinha também muito tempo de atividades, muito tempo de estar em convívio juntas, de festinhas que fazíamos lá dentro mesmo para passarmos o tempo, né? E depois também tínhamos um horário para as crianças poderem estudar. Então, fizemos um horáriozinho. Na parte de manhã era o horário que elas tinham que estudar, fazer trabalho de casa. Alguns tinham aulas online, outras não tinham. Nós fazíamos cópias dos deveres de casa e foi assim que a gente conseguiu superar. E os desafios colocados pela pandemia ainda não chegaram ao fim, a pandemia não chegou ao fim, apesar das vacinas estarem a caminho, mas no caso da associação também se põe a questão dos apoios, que este ano ainda não houve um grande reflexo, mas para o ano existe a questão de saber se os apoios vão ser suficientes ou não, porque a associação é financiada em grande parte pelo Governo, 70% a 80%, mas 20% a 30% são apoios de privados que, neste contexto da pandemia, muito provavelmente vão diminuir no próximo ano. Sim, esse ano ainda não foi totalmente, mas nós tivemos um corte de quase 50% das nossas atividades, que nós não pudemos fazer. E temos anualmente um jantar que nós fazemos para o nosso pessoal que não pôde ser sponsor, né, pela instituição, mas conseguimos levar de uma outra forma, fazendo uma coisa mais simples, mas não deixando também de agradecer o nosso pessoal pela ajuda, né, pelo trabalho que eles têm feito. As crianças também, geralmente nós fazemos viagens, acampamentos. Esse ano sentiram porque não pudemos ir a Hong Kong ou a China. Foi um pouquinho triste para eles, mas também conseguimos dar a volta de uma certa forma, não tão recheado, né, como nós fazíamos todos os anos, mas mais simples mesmo lá dentro. Fizemos tendas lá dentro, tivemos outras formas de fazer. Mas, infelizmente, algumas coisas ficaram a não ter, né? Porque está previsto. Agora, provavelmente, o ano que vem, eu estava muito preocupada, porque eu acho que o impacto maior, ainda porque muito dos doadores ainda tinham orçamento para esse ano, né? Mas provavelmente para o ano que vem alguns já me disseram que não tem. Então, nós estamos também à espera, porque Deus sempre faz algum milagre. Nesses 30 anos de trabalho que eu tenho feito ali, eu tenho visto que sempre há um milagre, né, que acontece. Então, a gente sempre espera, e o coração da sociedade de Macau é muito grande. E nós podemos ver isso também durante a pandemia. Sim. Perdemos por um lado, mas também ganhamos outras pessoas que se ficaram mais sensibilizadas com a situação e ligávamos para nós, doando máscaras, doando álcool, doando comida, várias outras coisas. Então, nós tivemos essa experiência também de ter mais contato com outras pessoas que tiveram realmente o coração de poder ajudar e se preocupar com o próximo. Para quem está lá em casa a ver, qual é a melhor maneira de ajudar a Associação Berço da Esperança? Com donativos, em dinheiro, mas também há outras formas? Doativos, sempre bem-vindos, dinheiro sempre bem-vindo. Geralmente também a sua doação de um trabalho profissional, que às vezes nós também temos falta, pode ser em quase
quase todas as áreas, professoras de português, um médico, ou mesmo advogado, ou em qualquer área que você pode, né, doar a sua profissão, isso também é muito bem-vindo. Nós tivemos um problema também esse ano com os voluntários, porque não podíamos abrir mais para os voluntários vir. Ainda estamos semi-fechados. Então, esse é um problema que eu acho que talvez o ano que vem nós vamos começar a ter novamente a abertura para voluntários. Sim, contam normalmente com voluntários locais e de fora também. Esse ano todinho nós tivemos que... de fora também, tínhamos algumas pessoas vindo de fora que não puderam vir e sentimos a falta dos nossos voluntários, né? Diários que nos ajudam de várias formas, tivemos que fechar devido ao processo de... Sim. Então, agora também estamos a começar a ver como será ou depois da vacina, ou como é que nós temos que acompanhar os procedimentos do governo. Vale a pena dizer que há várias formas também de voluntariado, mais pontual e a prazo, digamos assim, com períodos mais longos, não é? Geralmente, para nossas crianças, o mínimo para ser um voluntário são 6 meses, e a pessoa precisa ter mais de 18 anos. Por que isso? Porque leva muito tempo para a criança... manter aquele relacionamento com a pessoa, né? E se é em curto prazo, não é bom para a emoção da criança, uma pessoa de ter muitas pessoas vindo e saindo e ela não consegue fazer ligação nenhuma. Então, o mínimo seriam 6 meses e acima de 18 anos. Mas nós precisamos realmente de pessoas que se comprometam, né? Que venham nos horários, que possam ficar até mais tempo ou melhor, que assim não atrapalha na questão do relacionamento que a criança vai fazer com o voluntário. Muito bem, fica então esta dica, donativos, voluntariado, são sempre boas prendas a dar à Associação Berço da Esperança. Marjorie, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada. O TDM Entrevista vai agora entrar num período de férias, volta no próximo ano. Até lá, um Feliz Natal e um bom ano.